bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia da 10ª Jornada Catarinense de Geriatria e Gerontologia, evento realizado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção de Santa Catarina, com o apoio da SBGG Nacional. Nossa jornada não poderia deixar de ter como foco ou tema principal o idoso pós-infecção por Covid-19. Antes de iniciarmos, informamos que a transmissão do evento será através da janela Jornada SBGG-SC. Para melhor visualização, recomendamos que esta janela seja fixada. Para fixar, clique no canto superior direito, nos 3 pontinhos, e depois clique em PIN, vídeo ou fixar, dependendo do seu aplicativo. Nossos parabéns à presidente da SBGG Santa Catarina, doutora Juliane Ferrari, e a toda a sua diretoria que assumiu neste ano de 2021, em plena pandemia, mas que conseguiu realizar este evento online, um formato que é uma novidade entre nós. Tenho muito orgulho de participar deste momento, porque fui um dos fundadores da SBGG Santa Catarina, há exatos 35 anos, em 1986. Não apenas eu, mas também o Dr. Hercílio, um dos nossos palestrantes de hoje, e que, juntamente com o nosso outro palestrante, Dr. Paulo, já dirigimos esta sociedade por mais de 10 vezes. Todos fomos atingidos de forma dramática por esta pandemia, iniciada em janeiro de 2020. Difícil dizer que população ou faixa etária teve mais consequências relacionadas à Covid-19, mas, sem dúvidas, os idosos estão no topo. Seja no alto índice de mortalidade pela infecção aguda, seja nas consequências da chamada Covid longa, mas também mesmo a maioria dos idosos que não foi infectada sofreu e sofrerá as consequências da insegurança, do afastamento social e da interrupção das suas atividades habituais. Bem, após esta breve introdução, nós gostaríamos de agradecer às empresas e instituições que nos ajudaram a viabilizar este evento. Patrocínio Ouro, Laboratório EMS, Patrocínio Prata, Nestlé do Brasil, apoio Danone Nutrícia, Mocchab 8, apoio institucional, Conselho Estadual do Idoso, Faculdade Guilherme Guimbala, Uno Chapecó, UNOESC. E dando início ao nosso colóquio, um olhar da experiência, orientações para melhor atender e avaliar o idoso. O meu nome é Ricardo Simas, sou médico geriatra em Florianópolis desde 1986, fundador e presidente da SBGG Santa Catarina. Atualmente, minha prática acontece na Clínica Geron e na Residência Geriátrica Santa Inês. Eu vou ser o coordenador do colóquio e estão aqui conosco os palestrantes, Dr. Hercílio Hafner Júnior, Dr. Paulo César dos Santos Borges e a enfermeira Liliane Cristina Gonçalves de Azevedo. Cada palestrante terá 20 minutos de fala e, ao final, teremos 30 minutos para o debate. Durante o colóquio, acompanharemos o chat e, ao final, trarei as dúvidas e comentários para que nossos convidados possam respondê-los. Pedimos que informe seu nome e para quem deseja fazer a pergunta ou o comentário. Chamamos, então, o nosso primeiro convidado, Dr. Hercílio Hafner Júnior, que é médico geriatra, titulado pela SBGG e Associação Médica Brasileira, tem pós-graduação sensu lato em geriatria no Instituto de Geriatria da PUC, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
Há 21 anos é médico do Serviço de Atenção Domiciliar da Unimed, em Joinville, Santa Catarina. Coordenador, professor da pós-graduação em Gerontologia da Associação Catarinense de Ensino, Fundação Guilherme Guimbala, em Joinville, Santa Catarina. 5 vezes presidente da SBGG Santa Catarina. Então, assim, mais da metade da existência da SBGG Santa Catarina, ele é meio que dono. Assim. Doutor Hercílio, por favor. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui hoje. Infelizmente, vocês não puderam ter o prazer de participar do visual que nós temos aqui nesse local, né? Porque resolveram, ao invés de mostrar a ponte Hercílio Luz, nos deixar aqui com o painel da jornada, mas tudo bem. Nós vamos falar muita coisa da parte prática, né? Por isso esse olhar da experiência. E ontem, né, vocês tiveram o prazer de ouvir dois palestrantes também. Então, provavelmente, algumas coisas serão repetidas, né? Não tem como fugir disso. E também nós combinamos aqui em não falar apenas do paciente com Covid, e sim também daquele paciente sem Covid, mas que sofreu com isso. Que nesses 2 anos, e talvez num terceiro ainda, nós temos que pensar que toda uma sociedade passou por uma reforma. Não só os idosos, mas a equipe que cuida dos idosos, a sociedade em geral, ela também sofreu com isso e tivemos que fazer muitas mudanças. Se essas mudanças foram boas ou não foram, nós ainda vamos esperar por algum tempo. Muitos estudos ainda vão ter que ser feitos, né, dentro da nossa área ou da área social, e esperamos que sejam. Eu espero que, com aquilo que seja falado aqui hoje, ninguém fique sem esperança, né? Nós queremos deixar um recado para que todos pretendam estudar mais e trabalhar melhor com o idoso. Né? O Ricardo já falou que nós somos a turma da Gerontosauros, né? Os Gerontosauros aqui da Geriatria de Santa Catarina. Então, essa experiência nós queremos passar porque não é porque teve o Covid agora que nós mudamos muita coisa. A maneira de olhar para o idoso, ele mudou pouco, porque nós temos que observar quem trabalha em consultório e ambulatório, desde o momento que essa pessoa levanta de uma cadeira até entrar ao nosso ambiente de atendimento. Porque nesse pequeno espaço nós já vamos poder visualizar muitos problemas dessa pessoa, que ontem foi debatido, foi colocado pelo Marlon e pela Ieda, né, do aspecto da fragilidade. Então, por vezes, a maneira de uma pessoa chegar até nós já demonstra muita coisa. Eu espero que durante o período que eu fale também, ninguém me veja como algum negacionista ou algo assim, porque às vezes nós podemos falar algo que pode ser interpretado de uma forma muito diferente. Fui vacinado, tá? Como todos já foram, falta a 3ª dose. E sempre fui contra algo que ontem foi comentado, e hoje com certeza também, o Ricardo também falou, o isolamento. Né? Para mim, deveria existir isolamento pontual e não da forma como aconteceu, mas isso fica para um outro debate. Pode passar o caso clínico, por gentileza? Então, nós vamos apresentar 3 casos clínicos, e para vocês terem uma ideia de como foi o atendimento. Todos nós 3 que estamos aqui na mesa temos experiência com atenção domiciliar, né? O Dr. Paulo e eu também temos experiência em pacientes de consultório, ambulatório. O Dr. Paulo é professor na universidade, a Liliane trabalha no Melhor em Casa, lá em Joinville. Então, uma experiência muito grande. Em vários pontos do atendimento ao idoso. O meu caso clínico.
Isso. Bom, como eu falei no início, nós não queremos só falar de quem teve o Covid. Eu tive vários casos de pacientes em consultório e eu resolvi trazer esse porque foi um tanto como tragicômico a história dele. O senhor AP, de 82 anos, sexo masculino, independente, totalmente independente ainda, dirigia seu veículo automotivo, morava numa casa com a esposa, membro da igreja luterana, caminhava até 1 quilômetro quando o tempo permitia, como é uma boa desculpa de muita gente, ainda mais em Joinville, que as pessoas têm a desculpa de chuva. E ele sempre foi uma pessoa nervosa, diz que já saiu do útero nervoso e em tratamento por depressão maior, diagnosticada em junho de 2019. Naquele momento, em 2019, ele apresentava um GDS de 13, tá? E para quem conhece essa forma de avaliar na geriatria, né, essa escala de avaliação de depressão, 13 é uma pontuação muito alta, porque o máximo é 15. E naquela época ele apresentava este problema e também foi iniciado o tratamento, né? Lógico, nós sempre começamos com uma dose menor do antidepressivo e fomos aumentando até chegar a 15 miligramas por dia. Ele tinha uma hipertensão controlada, apenas com um comprimido de enalapril, por vezes referia alguma tontura, mas nunca tinha tido alguma queda. O peso dele era de 70, a altura em 68, quer dizer, estava muito bem, marcha normal, circunferência de panturrilhas boas. E esse paciente, quando ele foi atendido numa segunda vez, tá? Ele... Opa, não. Aqui. Ele apareceu em junho deste ano no meu consultório, que por isso que eu digo que é tragicômico, porque ele fugiu de casa. Um senhor, né, com essa idade, fugir de casa, como ele mesmo me falou, eu me senti um adolescente que pula a janela para ir a um baile no dia que os pais não permitem. E dessa forma ele chegou, fugiu da casa dele, veio até o meu consultório, claro que não de carro, porque senão iriam vê-lo saindo com o carro. Ele não tinha condições de dirigir naquele momento também. O que ele falou? Que ele foi, simplesmente ele e a esposa foram isolados e recebiam acompanhamento familiar, como a maioria, vocês lembram, deve ter sido por WhatsApp, por telefone, e ele não manejava muito bem, né, o telefone celular. E eles, durante quase toda a consulta, ele se manteve chorando. Ele comentou que pensou várias vezes em suicídio, por causa desse isolamento dele com a esposa dentro de casa, de não receber visitas e as sacolas de comida serem colocadas na porta e assim por diante. Então ele tinha uma pressão, no outro atendimento, no último que ele havia estado no consultório, uma pressão bem equilibrada. E quando ele voltou, ele já apresentava essa diferença que vocês estão vendo aí, inclusive com uma hipotensão postural. Ele não chegou a sofrer quedas, mas quase caiu várias vezes em casa, por causa da tontura, por causa dessa hipotensão ortostática. O GDS dele de 3, que ele tinha, né, quando estava bom, voltou a quase 13, ficou em 12. A circunferência da panturrilha diminuiu bilateralmente. Ele não engordou, ele emagreceu. E como foi a sensação, para mim como médico, que sempre foi contra o isolamento, aquele momento é lógico que eu fui muito mais contra. Havia outras maneiras de deixá-lo com a esposa. A esposa não era minha cliente, mas como ele falou que a esposa andava muito esquisita, né, eu solicitei que marcasse uma consulta também. O que aconteceu quando ele voltou com a esposa, com a filha, tá? Ela estava com síndrome demencial.
Agora, vocês imaginem um senhor de 82 anos em casa, trancado, isolado, com uma mulher com síndrome demencial, que ninguém estava percebendo, nem ele. E como é que ficou isso para ele, né? O quanto que ele, no consultório, ele solicitou, chorando o tempo todo, alguma ajuda. Essa ajuda teve que ser com os familiares, né? Eu solicitei que os familiares deixassem esse casal fora do isolamento, que começasse a fazer visitas. Já tinha uma parte da vacina sido feita, né? Então, eles poderiam já ter muito mais contato. E, a partir desse momento, como ele está hoje já, é claro, o GDS já está melhorando, mas, infelizmente, a esposa teve uma piora muito grande, o que vem sendo visto em muitas pesquisas. Aquelas pessoas que não tinham problema cognitivo ficaram com algo leve, os que tinham leve aumentaram. Então, com essa paciente, pelo isolamento, provavelmente a demência apareceu de uma forma muito mais clara, e isso que nós, na geriatria, agora vamos ter que enfrentar. Todos esses casos que apareceram com Covid ou sem Covid. Então, nós não podemos só pensar na pandemia com aquele que sofreu com a virose, mas também com todo o grupo familiar envolto. Então, aquela insuficiência familiar que faz parte dos IS, da geriatria, eu acredito que durante a pandemia agora ela aumentou muito e nós temos muito o que fazer. Como eu já participo de eventos desde 1982, na verdade, porque é ali que eu conheci a geriatria, o que me vem incomodando nesses 35 anos é o discurso muito comum de temos que fazer mais, não existem políticas públicas, e essas políticas públicas, elas existem, só não são realizadas. Então, nós não podemos culpar o governo XYZ, nós temos que nos culpar por não estarmos fazendo essas políticas também, porque nós fazemos parte da sociedade e temos que tentar mudar. Eu espero que o dia que eu esteja aposentado, não tenha que ouvir mais muito tempo. Nós temos que fazer, mas é difícil, é difícil. Depois eu posso passar alguma coisa para vocês também sobre o local que eu trabalho, na Unimed, mas um dado que eu passo para vocês já, que assim, dos 10% de óbitos que tiveram de pacientes internados acima dos 60 anos, 50% dos óbitos foram em pessoas com mais de 80 anos de idade. Essa faixa etária foi a que mais teve óbitos, os demais foi bem menos. O que já era muito esperado, como em outras partes do mundo. Quem chegou muito próximo desse patamar foram os pacientes que faleceram por doença pulmonar obstrutiva crônica, que mais ou menos dos que internaram, 30% faleceram. Mas quando um paciente interna por Covid, ele não vem só com Covid, ele vem com todas as doenças juntas. Então, talvez alguém que foi classificado como morte por Covid era um bronquítico crônico, efizematoso ou algo do gênero. Então, eu vou parar por aqui, por enquanto, né? Deixar uns minutos depois também, porque provavelmente nós vamos acabar interferindo um pouco um na fala do outro para complementar alguma coisa. Muito obrigado. Muito bem, doutor Hercílio, muito obrigado por hora. E o nosso próximo palestrante é o doutor Paulo César dos Santos Borges, que é médico geriatra titulado pela SBGG e Associação Médica Brasileira, e também titulado em Clínica Médica pela Associação Médica Brasileira. É mestre em Saúde Pública e professor da disciplina de Geriatria do curso de Medicina da Unisul.
Dr. Paulo César, por favor. Muito bom dia a todos que estão participando dessa 10ª Jornada Catarinense de Geriatria e Gerontologia. É um prazer muito grande estar nesse sábado de manhã, um sábado felizmente ensolarado na nossa ilha, com pouco vento sul, mais calor, e a gente vai tentar mostrar para vocês aqui, como o Dr. Hercílio falou, um pouco da experiência desses quase 40 anos de geriatria e gerontologia. Eu pediria à mesa que passasse o primeiro slide lá para mim, por favor. Bom, para que a gente faça um enfoque prático, um enfoque de experiência, eu também trouxe um caso clínico, né, de um paciente que, diferentemente do Dr. Hercílio, da Unimed, é um paciente do nosso ambulatório escola da Unisul, um paciente do SUS, ou seja, um paciente de nível econômico mais baixo. Então, a nossa paciente, JMC, tem 78 anos, cor branca, viúva, ganha um salário mínimo como aposentadoria e ela mora sozinha em um apartamento desses apartamentos pequenos de BNH. Ela chega ao ambulatório com a queixa de fraqueza, cansaço, tontura, perda de força e dor nos membros inferiores. Muito desequilibrada, caindo muito, está desmotivada para tudo, para a vida, e muito tempo deitada e está se sentindo atualmente muito esquecida. Como história da doença atual dela, ela foi acometida pelo Covid há 35 dias, ficou 5 dias em enfermaria, teve piora do seu quadro clínico e foi levado para a UTI, onde ficou 15 dias. Melhor, voltou para a enfermaria, ficou mais 5 dias internada na enfermaria e depois teve alta e está em domicílio há 10 dias. No sumário da alta do hospital, ela veio demonstrando que fez uso de anticoagulante enquanto internada, uso de corticoide e antibiótico terapia. E nós não encontramos no sumário da alta nenhuma colocação sobre a prescrição de medicação para casa. Ninguém prescreveu nada para ela na alta. A história mórbida pregressa dela, ela me conta que é diabética, hipertensa e tem hipotiroidismo. Os remédios que ela usava no momento da consulta eram losartana, hidroclorotiazida, metformina e glibenclamida, e que eu consegui ter essa listagem por recordatório. Ela não tinha muito claro se era isso mesmo, mas ela ia me dizendo os remédios que usava, e como era remédio do SUS, de posto de saúde, a gente vai mais ou menos entendendo. É o remédio para fazer xixi, a gente só tem hidroclorotiazida, o outro remédio é parecido com alguma coisa de barbatana, a gente vai para a losartana e a gente vai indo, o outro do diabetes é um comprimido muito grande, o outro é pequeno, e a gente achou, pelo recordatório, que os remédios que ela fazia uso seriam esses que estão aí. E que, no momento, ou seja, desde que ela chegou em casa e ela não sabia dizer se no hospital ela fez uso desse medicamento, mas, no momento, ela não estava usando remédio nenhum. Os hábitos de vida dela, antes da pandemia, ela era totalmente independente. Fazia atividade física 2 vezes por semana, fazia caminhadas, participava do grupo de idosas e também participava do grupo da igreja, 2 vezes por semana no grupo de idosos e 2 vezes à noite no grupo da igreja. Tinha uma alimentação muito saudável, era ela mesma que comprava sua comida, ela mesma que cozinhava, se sentia muito bem, não tinha nada. E, após pandemia, após ter sido acometida pelo Covid, hoje ela se encontra isolada. Quem dá um apoio para ela, ou seja, o suporte IR que o doutor Hercílio falou, é uma vizinha, mas muito esporadicamente, deixando apenas algumas coisas prontas para ela comer, tipo marmita, e o filho, que é o único filho que ela tem morando na Grande Florianópolis,
o filho não pode dar mais essa assistência para ela, ou não deu assistência para ela, porque o filho também pegou Covid e está internado no hospital, assim como a nora. Então, ela está isolada, sedentária, não faz mais atividade física nenhuma, e come aquilo que chega à sua porta, dado, graças a Deus, pela vizinha. No exame físico dessa paciente, ela tinha uma altura de 1,60 m, pesava 45 quilos na época, o IMC dela 17, tinha uma pressão de 18/10 em 3 posições, a glicemia capilar estava em 243, o GDS, que é a escala de depressão, estava em 10, como disse o doutor Hercílio, alta, e tinha uma força de pressão palmar em 12, que normal para o sexo feminino seria acima de 16. E tem o teste do senta e levanta da cadeira em 15 segundos, ela conseguia levantar 3 vezes, aonde a gente considera normal, acima de 5 vezes. E tinha na escala de Tinnett, que é a escala que mede marcha e equilíbrio, ou equilíbrio e marcha, ela tinha 11 pontos no equilíbrio, que vai até 16, tinha 8 pontos na marcha, que vai até 12, e, no total, ela fazia 19, que vai até 26. Esse 19, quanto mais de 19 para baixo a gente esteja, é muito maior risco, chegando a aumentar até 5 vezes o risco do paciente ter quedas. Ou seja, ela estava num risco grande, por isso, realmente, ela estava caindo muito. E o mini exame do estado mental, que vai ver a parte do esquecimento que ela reclamou, com 4 anos de escolaridade, ela pontuou 23. Não é um ponto muito ruim, mas é que a gente chama de borderline, está ali em cima do muro. A gente não tem muita certeza se ela está fazendo um quadro demencial inicial, um comprometimento cognitivo leve, ou se realmente não tem nada, né? Teria que fazer alguma imagem. O teste do relógio, que vai até 5, né? Uma da graduação até 5, o teste do relógio, ela fez 4. E o teste de fluência verbal em 1 minuto, que normalmente passa de 15, ela fez 13. Ou seja, não dava para categorizar essa paciente como uma paciente com síndrome demencial, mas ela estava com algum prejuízo na sua cognição. Podia passar o próximo, por favor? Não. Muito bem. O que fizemos nós de conduta, então? Aí eu gostaria que quem está presente à sala pensasse, né? O que eu vou fazer com essa paciente que chegou desta forma? Bom, se eu não tenho certeza da medicação que ela está tomando, não trouxe nada, nem de receita, nem tampouco os remédios em bula ou caixas, o que eu preciso fazer? Eu tenho que dar, realmente, acordar com ela, dentro do recordatório que ela me contou, que a gente conseguiu chegar. E aqui, a experiência mostra a primeira conduta que a gente tem que fazer é o seguinte: repensar a alta hospitalar. Então, é muito comum determinadas especialidades, eu não vou citar quais porque não cabe aqui, mas determinadas especialidades resolverem o problema do paciente quando chega nos hospitais, faz o que tem que ser feito, e muito bem feito, resolve o problema pontual daquele paciente e acabou. Ele não tem mais nada a ver com aquilo. E eles mandam embora. Esse paciente, por sua vez, né, que é uma crítica que a gente faz, e a gente tinha esse ambulatório quando eu trabalhava no Hospital Regional de São José, nós tínhamos um ambulatório que chamava-se ambulatório da alta. Para quê? Esse paciente saía, tinha que passar nesse ambulatório da alta, nós tínhamos isso no nosso ambulatório de geriatria e de clínica médica também, e ali a gente fazia esse recordatório, o que o paciente tinha, o que o paciente tomava, pedia para um parente trazer numa sacolinha de supermercado aquele monte de remédio, e a gente ali começava a trazer esse paciente de novo para a vida normal que ele tinha antes, porque ele não poderia sair, um paciente que usava insulina, saía sem tomar nada e, claro, que ia descompensar seu quadro. Foi o que aconteceu com essa paciente. Ninguém, após alta, saiu
muito bem do Covid, mas o resto ninguém pensou. Ou seja, esse paciente teria que ter ido até uma unidade básica de saúde, que não é assim tão fácil para conseguir essa consulta, além do que essa paciente, com toda certeza, ela estava totalmente amedrontada com esse Covid. E mais ainda, não tinha o filho para levá-la, ela estava sozinha, abandonada, isolada. Então, nós fizemos isso, né? Tivemos que realmente acreditar nesse recordatório medicamentoso. E o que é que nós fizemos, então? Vamos ver como é que nós podemos fazer essa medicação otimizada. Então, nós fizemos o que a gente está acostumado a fazer. Mantivemos a losartana 50 miligramas, que é o que tem em posto de saúde, 2 vezes ao dia. Por que 2 vezes ao dia? Porque a losartana, dentro dos BRAs, é aquela que tem uma vida média mais curta, em torno de 8 horas, 9 horas. Então, se você fizer uma vez só ao dia, você vai fazer, por exemplo, às 7 horas da manhã, e quando for ali às 3, 4, 5 horas da tarde, acabou esse remédio. E aí o paciente normalmente vai ter hipertensão no período vespertino. Se você quiser fazer 50 no dia, o ideal é que faça 25 2 vezes ao dia. E minha experiência, não quer dizer que eu estou certo, estou errado, que eu sou dono da verdade, mas eu não gosto de partir os comprimidos. Eu gosto que tome o comprimido inteiro. Então, o ideal seria, se quiser fazer 50 miligramas, usar 25 2 vezes ao dia, por causa da vida média da losartana, que é mais curta. Mantive o remédio para fazer xixi, que ela disse que é o hidroclorotiazida do posto, só tem 25 miligramas, e esse, sim, é feito uma vez só pela manhã, para que você não faça com que esse paciente faça xixi o dia inteiro e nunca faça à noite, porque, senão, seria uma brincadeira, né? Fazer à noite com uma paciente nessa idade, que já tem um pouco de incontinência, escape urinário, ela não vai dormir nunca. A metformina que tem no posto de saúde é de 500 miligramas, não é o XR, é de 500 miligramas, e, normalmente, a dose mínima efetiva é 1 grama dia, dividido, no caso não sendo XR, dividido em 2 ou 3 vezes, por causa da vida média da metformina, que também é de 8 até 12 horas. Então, nós mantivemos a metformina por recordatório, 500 miligramas, fazendo 2 comprimidos, de manhã e no final da tarde e noite. E a glibenclamida, que nós também achamos que era, porque é o remédio da diabetes pequenininho, no posto de saúde só tem glibenclamida, infelizmente, né, que é o pior das sulfonilureias, é a glibenclamida, porque fica muito tempo no nosso organismo e, além disso, é um remédio que dá muita hipoglicemia. Nós fizemos, então, 5 miligramas uma vez na hora do almoço. Por que na hora do almoço? Para até prevenir as hipoglicemias, porque aí o paciente, pelo menos, come. E, com isso, ela foi para casa e nós pedimos para que ela retornasse em 30 dias. E, em 30 dias, ela retornou. Diz que estava muito melhor do quadro clínico, ainda tinha fraqueza, tinha dor nas pernas, ainda se sentia tonta, principalmente quando caminhava, estava ainda um pouco desequilibrado, mas em 30 dias ela não tinha sofrido mais nenhuma queda. Muito bem, estava usando a medicação conforme nós fizemos na prescrição, voltou a fazer atividade física, caminhadas, voltou à sua atividade social na igreja e no grupo dos idosos, e ela começou a cozinhar. Ela saía, já comprava o seu alimento, começou a cozinhar. Então, assim, tudo aquilo que nós achamos que seria bom para a nossa paciente, ela realmente nos mostrou uma paciente diferentemente de muitos outros pacientes, ela aderiu muito bem às condutas terapêuticas, tanto não medicamentosa quanto medicamentosa. E aí, trouxe exames que nós solicitamos e ela trouxe uma glicemia de jejum de 184, uma glicada de 8,5, o TSH estava em 9,54, com T4 livre de 0,54. A albumina estava em 3 gramas por decilitro e a vitamina D em 12 e a B12 em 189. A pressão naquele momento estava 16/10, e a glicemia capilar em 218.
e a força de pressão palmar, que era 12, já estava em 17. E aquele GDS, que, como o doutor Hercílio falou, que estava alta em torno de 10, que é a da depressão, ela já estava em 4. Então, o que a gente vê com isso? Que, primeiro, era verdade realmente que ela era uma paciente hipertensa, é verdade que ela era uma paciente diabética e também hipotireoideia. Então, o que nós pegamos a partir desse momento, com esses exames em mãos? Nós vamos agora trabalhar essa paciente, não mais com recordatório, agora, de fato, de direito, o que a gente precisa fazer. Então, o que nós fizemos? Qual foi a nossa conduta? Mantivemos a losartana 50 mg 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida 25 mg uma vez de manhã, introduzimos a terceira droga, que foi um alodipino de 5 mg uma vez. Por quê? Alodipino de 5 mg, por que não outra classe medicamentosa? E por que 5 mg? Porque as diretrizes mostram que a terceira droga, alguns falam em spironolactona, mas outros falam que a terceira droga, se não tiver problema cardíaco, é um dos melhores remédios, melhor classe medicamentosa, como terceira droga antihipertensiva, seria a classe dos bloqueadores do canal de cálcio. E como no posto de saúde, o que nós temos é alodipino. A gente, em geriatria, sempre começa com a menor dose e vai subindo, nunca na maior e vai descendo, sempre devagar. Começa devagar e vai subindo, se necessário. Por isso, entramos com a dosagem mínima de alodipino, 5 mg uma vez ao dia. A metformina nós mantivemos em 500 mg 2 vezes, e a glibenclamida, infelizmente, é o que tem posto de saúde, nós tivemos que aumentar para 2 vezes, então ela começou a tomar no almoço e na janta. E com o TSH de 9,54, um T4,054, ou seja, um hipotireoidismo, entre aspas, subclínico, né? Porque o 9,54 também podia ser 10,4 e não seria mais subclínico. A gente está autorizado realmente a fazer esse tratamento. E nós introduzimos, em vez de 25, iniciar na dose mínima, com esse TSH mais alto, e como ela tinha um recordatório de hipotireoidismo sem medicamento, nós iniciamos com 50 microgramas uma vez ao dia em jejum. Fizemos a reposição da vitamina D, que estava muito baixa, e também fizemos a reposição da B12, que também estava muito baixa, e mantivemos, apoiamos para que ela continuasse a fazer as suas atividades físicas, fizesse as suas caminhadas, continuasse frequentando a igreja e o grupo dos idosos da sua comunidade, e que mantivesse essa alimentação saudável e balanceada, porque ela já estava cozinhando. E pedimos para ela retornar agora, em 60 dias. 60 dias ela retornou, disse que estava muito bem, que ela se sentia quase que antes da pandemia, a vida dela estava quase no normal, o filho já tinha vindo do hospital, estava bem, já estava se recuperando, a nora também, eles já estavam se falando, já estava até se visitando, ela indo visitar o filho, e ela já tinha um peso de 50 quilos, o IMC dela foi a 20, e a pressão nas 3 posições já estava em 13/8, a glicemia de jejum estava em 104, logicamente não fizemos glicada, porque a glicada não se faz antes de 3 meses, né? E o TSH já despencou para 3,84, o T4 ficou em 1,2, e a força de pressão palmar já veio a 18. Não repetimos GDS, porque o GDS já era normal no primeiro retorno de 4, e também não fizemos mais nada em termos de cognição, nem minimento, nem relógio, porque a paciente, conversando com a gente, estava com a memória melhor do que o médico. Então, não foi necessário fazer. Com isso, nós estabilizamos a paciente, colocamos ela na sua vida normal pré-pandemia Covid e achamos que estava no caminho certo. Frente a isso, nós pedimos para que ela continuasse esse mesmo tratamento medicamentoso e não medicamentoso, fizemos algumas orientações gerais de queda, alimentação, parte social e etc., vacinação, porque também ficou aquela pergunta, doutor, eu já tive o Covid, fiquei na UTI, eu preciso vacinar?
Pois é, isso aí é uma polêmica, né? Se a gente for discutir, não é o caso, mas os infectologistas dizem que, mesmo tendo a imunidade pela doença, não custa, entre aspas, né? Não custa fazer o esquema vacinal. Então, eu orientei que ela deveria, sim, ela já tinha feito uma dose, se eu não me engano, e para que ela fizesse a segunda dose, e, na época que ela consultou, não tinha ainda a orientação de fazer a dose de reforço, a terceira dose. Então, quando ela voltar em próximas consultas, eu vou dizer para ela que ela deveria fazer a terceira dose. E pedir para ela vir em 3 meses, que é o prazo no ambulatório escola que a gente mantém o controle dos nossos pacientes, a cada 3 meses, paciente que tem comorbidade. Então, assim, esse é o caso que eu trouxe para vocês, mostrando, diferentemente do doutor Hercílio, que trouxe um caso onde o paciente não teve Covid, ele teve uma sequela da pandemia sem ser acometido pela doença e teve a depressão associada a um quadro demencial, a síndrome demencial da esposa, muito mais, vamos dizer assim, prejudicial ou prejudicado pelo isolacionismo que ele ficou, que também, com certeza absoluta, melhorou a partir do momento que ele começou a ter sua vida social, a visita dos familiares. No meu caso, diferentemente, as sequelas que essa paciente teve, de um Covid longo, foi por uma internação. Como a gente viu ontem, quanto mais tempo o paciente fica hospitalizado, quanto mais tempo esse paciente vai para a UTI, quanto mais tempo esse paciente fica em ventilação mecânica, que foi o caso dessa paciente, são fatores de risco importantes para as sequelas do Covid. Antes se falava em 4 semanas, depois de 4 semanas, e hoje nós já estamos trabalhando acima de 6 meses até 1 ano. Então, essa paciente, tudo que ela apresentou, não foi porque o Covid fez isso, é porque, como ela ficou internada com o Covid, foi para casa sem ter dado atenção para ela, no ambulatório de uma alta, ela foi sem remédio e descompensou. Então, assim, não foi o Covid que fez com que ela ficasse hipertensa, diabética e com hipotireoidismo. Ela descompensou as comorbidades que ela tinha por um erro nosso na alta. Deveria ter ido embora com os medicamentos que ela já tomava. Então, assim, espero que a gente tenha contribuído com a experiência, né, de um paciente com sequela pós-Covid e que a gente possa debater isso depois com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. E, para continuar, então, o nosso colóquio, nós convidamos a enfermeira Liliane Cristina Gonçalves de Azevedo, que teve sua graduação na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, é enfermeira do Hospital Municipal de São José, em Joinville, e, desde 2017, faz parte da equipe multidisciplinar de atenção domiciliar, EMAD, atuando no período de 2017 a 2020 no projeto de complexidade do cuidado na atenção domiciliar em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e coordenação geral de atenção domiciliar do Ministério da Saúde, com o objetivo de aumentar a complexidade dos atendimentos. É coordenadora intra-hospitalar da Comissão Hospitalar de Transplantes. Por gentileza, Liliane. Bom dia a todos. Eu acho que, primeiramente, muito obrigado pelo convite da Sociedade Brasileira, SBGG-DSC, e essa mesa maravilhosa, né? Os palestrantes, assim, me sinto muito honrada de estar aqui, e principalmente representando o Melhor em Casa, atenção domiciliar do município de Joinville. A pandemia, como todos os outros serviços e outros programas, a gente passou por muitas mudanças e adaptações. O programa do Melhor em Casa
cada vez mais a gente está tentando ganhar espaço e complexidade na deshospitalização dos pacientes. A gente segue um perfil um pouco diferente em Joinville. A nossa base do programa está dentro de um dos maiores hospitais de Santa Catarina, que é o Hospital Municipal São José. E isso passou a ser um grande facilitador de todos os profissionais da equipe médica a deshospitalização do paciente, principalmente o paciente COVID. Reforçando que o Hospital Municipal São José de Joinville virou um hospital de referência no processo da pandemia no município de Joinville. Antes da pandemia, a gente seguia 4 linhas de cuidados principais, que era os cuidados paliativos, anticoagulação, os pacientes ortopédicos, né, e pacientes mais clínicos. Com a pandemia, literalmente seguiu uma outra linha, a deshospitalização, a reabilitação do paciente pós-Covid. E quanto mais rápido a gente tentava tirar esse paciente do hospital, acabava liberando leitos dentro das unidades, que eu acho que todos nós passamos, todos os municípios passaram por essa situação, né, a dificuldade de vagas dentro dos hospitais, e não preciso dizer a qualidade de vida desse paciente indo para casa. O próprio programa já diz, melhor em casa. Como todas as políticas públicas, o programa já foi colocado que uma média de custo desse paciente é em torno de 30% do valor do paciente dentro do hospital, o atendimento domiciliar, pontuando valores, não pontuando qualidade de vida deste paciente, voltando para o seu domicílio com a segurança do atendimento. Como os demais palestrantes trouxeram um caso clínico, entre tantos que a gente acompanhou, eu elenquei um que nos chamou muito a atenção, toda a força que ele teve de poder sair de dentro do hospital e com todas as situações que ele passou de estrutura emocional, física, e as perdas que ele teve nesse processo. Consegui passar o caso clínico? Isso. Ah, já está ali. Desculpa. Então, assim, MM, 68 anos, masculino, ele não estava há muito tempo aposentado, ficou viúvo com a pandemia, o óbito da esposa e da sogra foi no mesmo momento que ele internou no hospital, elas também internaram. Infelizmente, o desfecho das duas foi bastante dolorido para ele, né, porque houve o óbito. E um momento que ele marcou bastante para ele, que a última vez que ele viu a esposa dele foi dentro do pronto-socorro, que ele deu boa sorte para ela. Tá? Tempo de internação desse paciente com nós no hospital, 65 dias. Desses 65 dias, foram 35 dias em ventilação mecânica dentro da UTI. Paciente de 68 anos. O que acontece? Como que é a nossa rotina? Como que nós chegamos a esse paciente? A equipe médica nos solicita uma avaliação e nós montamos o nosso plano de cuidados. Então, a primeira parte, a gente faz uma avaliação in loco, ao mesmo tempo, uma conferência familiar, informando o nosso plano de cuidados com esse paciente. Este momento é o nosso primeiro contato com o nosso paciente. A partir dali, nós vamos passar a invadir a casa dele. Então, a gente começa a fazer a nossa primeira contato de confiança. Equipe, paciente e família. Eu gosto muito de usar uma frase no programa da atenção domiciliar. No hospital, é um pouco a nossa casa. Esse paciente, ele vem até a nossa casa, ele invade a nossa casa, que é o nosso ambiente de trabalho, o hospital. A atenção domiciliar é o contrário. Somos nós, é uma equipe de profissionais que vai invadir quase que diariamente o domicílio dele. Então, nós precisamos fazer uma rede de confiança. E aí que a gente começa a fazer esse trabalho já dentro do hospital. O que a gente pontuou que esse paciente precisaria? E qual que foi o nosso principal objetivo com ele? Não aconteceu uma reinternação.
68 anos, com todas essas fragilidades, com todas as demandas na deshospitalização, o nosso grande desafio qual que era? A não reinternação. Existia essa possibilidade? Fato. Então, profissionais que foram associados e montaram o plano de cuidado para acompanhar o nosso paciente no domicílio pós-Covid. Fonoaudiólogo, ele foi liberado com sonda nasentérica, mas com bom prognóstico de reabilitação. E isso se efetivou. Houve uma transferência de profissionais, o fono do hospital passou o plano de cuidados para a nossa fono, ela fez a primeira avaliação lá dentro do hospital e foi progressivo. Então, ele acabou retirando a sonda nasentérica, que foi uma grande vitória para ele. Equipe nutricional, paciente com lesão por pressão, extremamente importante. Aporte calórico, acompanhamento, como que ele ia evoluindo na alimentação no domicílio. Tá? Então, a nutrição acompanhando. Serviço social, extremamente importante também. Única filha, 30 anos de idade, foi criada como a princesinha do casal. De certa forma, ela era um tanto quanto infantilizada, até pela idade dela. Teve que abrir mão do seu trabalho e cuidar do seu pai e assumir todas as demandas da família. Uma situação que nos chamou bastante atenção. A esposa era a base, o alicerce, a líder desta família. E, neste momento, a esposa não estava mais fisicamente junto com eles. E uma das frases que me marcou bastante também no momento da deshospitalização foi quando ele me disse, nós perguntamos, como que a gente vai organizar a cama hospitalar, os cuidados em casa? Chama minha esposa, ela sempre tomava frente de tudo. E, naquele momento, ele não tinha mais a esposa para fazer esse processo. E ele estava saindo de um momento extremamente fragilizado. Psicologia. Paciente, eu não preciso dizer que ele estava depressivo, estava trabalhando com luto fisiológico. A mesma psicóloga que atendeu esse paciente dentro do hospital acabou fazendo acompanhamento no domicílio. Então, começou-se já um vínculo intra-hospitalar e aí depois no seu domicílio. Tá? Ele não conseguiu fazer essa despedida, tinha muita dificuldade. Fisioterapia, ponto-chave. E aqui a gente se deparou com uma outra situação que não esperávamos no domicílio desse paciente. Tá? Devido ao longo período que ele ficou em ventilação mecânica, uso dos beta-bloqueadores neuromusculares, né, principalmente o rocurônio, esse paciente fez uma polineuropatia, intensa dor em membros inferiores, dificuldade de fazer a reabilitação. Então, a nossa equipe médica fez o manejo de analgesia, né, fez o manejo aí das medicações. Houve uma melhora, só que daí o que começou a chamar muito a atenção? Uma dor importante no quadril. Esse paciente não conseguia apoio, por mais... Não existia uma justificativa para ele referir tanta dor naquele quadril. Como a gente está dentro do hospital, a gente tem alguns meios facilitadores. A gente fez a remoção desse paciente para o ambiente hospitalar, foi feito exames de imagem, avaliação com o especialista, a gente tem o apoio do ambulatório da especialidade, e fechou um diagnóstico de ossificação do quadril pós-Covid, o que não foi o nosso primeiro caso. Pacientes indo para casa, idosos, né, acima de 60 anos, e começarem com essa dor considerável em fecharem o diagnóstico de ossificação do quadril pós-Covid. Tá? Então, nesse processo de reabilitação, houve todas essas limitações. Conduta da ossificação do quadril, conduta cirúrgica. Paciente com uma lesão por pressão extensa, risco de infectar. E aí, primeiro vai se esperar fechar essa úlcera, para depois programar uma conduta cirúrgica, sabido que o idoso já tem uma perda de força muscular própria, né, inerente da sua idade, e a gente acaba perdendo tempo com essas situações que vão se associando. Tá? Então, a terapia ocupacional também acompanhou no domicílio, readaptando esse paciente, principalmente a parte alimentar, como que ele conseguiria esse apoio aí. Tá?
Enfermagem como um todo. Tinha uma família que não sabia fazer direito nem a parte de confortos em casa. Ele saiu usuário de fralda. O pai que antes cuidava de um jardim, tinha uma vida ativa, ajudava nos afazeres de casa, hoje ele está em cadeira de rodas, né? Mas semidependente, cadeirante, em uso de fraldas. Então, tudo isso a gente acabou fazendo esse preparo dos familiares no domicílio. Nesse momento, esse paciente ainda está cadeirante, em fechamento de úlceras de pressão. A gente ficou acompanhando ele 40 dias no domicílio, fizemos a transferência do cuidado para a unidade básica de saúde. Antes, em torno de 1 ou 2 semanas antes da alta da atenção domiciliar, a gente já começa a fazer contato com a equipe da unidade básica de saúde para fazer a transferência do cuidado. Então, hospital, atenção domiciliar, transferência desse cuidado para a unidade básica de saúde. Tá? E nesse período todo, que ele já saiu de alta, ele faz, acho que uns 4, 5 meses que ele já está no seu domicílio, não houve nenhuma reinternação em ambiente hospitalar. Porém, ele ainda está no aguardo do término e do fechamento da lesão por pressão. Uma das coisas que nos dificulta em Joinville, que a gente não tem hiperbárica. Esse paciente seria uma indicação de oxigênio-terapia para agilizar esse processo de cicatrização, agilizar o procedimento cirúrgico e, com isso, a reabilitação dele. É isso. Muito bem, meus parabéns aos 3 que souberam, de uma maneira especial, comentar situações bem práticas, né, e comuns como resultado da pandemia. E bem interessante, né, a situação exposta pelo Dr. Hercílio, das consequências de um paciente idoso que não apresentou a doença, mas teve todas as complicações do isolamento e presentes na maioria de famílias e municípios e no mundo inteiro, que são as consequências da pandemia sem apresentar a doença propriamente dita, né? Muito interessante também o caso clínico do Dr. Paulo e da doutora Liliane também, que abordam 2 coisas muito interessantes e muito importantes, que é a deshospitalização desses pacientes, né? O paciente apresentado pelo Dr. Paulo, ainda bem que houve a interferência imediata da equipe de saúde, porque é um paciente que poderia ter complicações bem drásticas, né, se não tivesse aquele acompanhamento, mas que poderia ser melhorado se tivesse se fosse feita uma deshospitalização adequada, né? E a apresentação do paciente da doutora Liliane, que mostra uma situação extremamente grave, né, e que foi comum na pandemia, mas que o paciente, felizmente, teve o apoio de uma atenção domiciliar, de uma deshospitalização bem realizada, né, e tudo que foi necessário para esse paciente e para todos os pacientes que têm uma situação desse tipo, né, um paciente que vivia com uma autonomia, com uma esposa em casa, com a sogra em casa. Todos entram no hospital com a mesma situação. A esposa e a sogra vão a óbito, que era o alicerce da família. Tem uma única filha que teve que abandonar o trabalho depois para também dar apoio. Quer dizer, são muitas situações vistas, né, durante a pandemia e que puderam ser mostradas no seu caso clínico. Muito interessante. Emocionante, realmente, né? E, então, meus parabéns a vocês. Nós temos algumas... Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário já, um para o outro. Nós temos algumas perguntas.
Primeiro, para o Dr. Paulo. A Juliana Gaburro parabeniza a todos pelas falas e faz duas perguntas práticas para o Dr. Paulo. Primeiro, quanto ao uso de amlodipina. A frequência da observação de edema de membros inferiores nos pacientes idosos, fazendo uso de amlodipina. E quanto esse efeito colateral tem impactado na mudança de medicação? Essa é uma pergunta. Pode responder, Paulo. Alô? Em relação à pergunta da Juliana, interessante realmente, os bloqueadores do canal de cálcio, e principalmente a lodipina nessa classe, um dos efeitos colaterais mais frequentes é o edema perimaleolar, né, o edema que a gente chama edema vespertino perimaleolar. É muito alto em idosos, é a mesma coisa proporcional a pessoas mais jovens. Mas é um cuidado que a gente tem que ter, e toda vez que prescreve essa classe de medicamento BCC, principalmente a alodipino, a gente tem que falar com o paciente da possibilidade disso acontecer. Não é só em alodipino. Por exemplo, espironolactona no idoso também pode ter ginecomastia. Então, a gente tem que avisar, quando se faz medicamento, não só antihipertensivo, todos os medicamentos a gente tem que deixar o paciente ciente dos efeitos colaterais que possa ter. No caso dessa paciente, felizmente para nós, o alodipino não deu edema perimaleolar vespertino. Então, nós mantivemos essa paciente com a dose arginina, e tem que registrar aqui que também o efeito colateral não é dose dependente, é remédio dependente. Não é porque faz 5 ou 10 que muda o edema, é o remédio. Se tivesse dado o edema perimaleolar vespertino, a gente teria que entrar com outra droga, teria que tirar e colocar outra droga. Por quê? Porque nessa classe, outro medicamento como felodipino, por exemplo, daria menos edema, mas ela não teria condições financeiras de comprar. Aí a gente tem que pensar numa quarta droga, talvez espironolactona ou beta-block, ou coisa desse sentido, mas é verdade. Já que a gente está falando de amlodipino, vocês têm tentado iniciar com doses mais baixas de amlodipino, quando necessitam uma segunda ou terceira dose, ou mesmo para a primeira droga, uma dose de 2,5 miligramas, que já tem disponível, né, nas farmácias, não tem no Sistema Único de Saúde, mas tem nas farmácias a dose de 2,5 miligramas. Quando é paciente do SUS, eu vou ficar só no ambulatório escola, vou ficar só no SUS, né? Não vou falar muito sobre o consultório. O consultório realmente é tranquilo, tu começa a prestar 2,5 e vai subindo, né? Mas, assim, no SUS, como eu falei no início, eu não gosto muito de cortar os comprimidos. Então, quando acontece esse edema pequeno, como eu falei, não é dose dependente, é remédio dependente, mas quando é pequeno, e isso pode desaparecer com os meses ali, o que eu faço? Eu peço para cortar os 5 miligramas do posto de saúde, só que o outro pedacinho do remédio tem que ser jogado fora, porque senão ele pode oxidar e mudar a sua composição. Então, o que eu faço? Eu realmente baixo, corto os 5 miligramas, jogo aquele... né, porque eu não gosto de cortar, eu jogo aquele pedacinho fora e, normalmente, eu tenho um bom resultado. Mas, na prática, Ricardo, acho que o Hercílio, você deve também ter essa prática, 30, 40, 50 dias, às vezes, já acaba com 5 miligramas, até com 10 miligramas. Então, assim, não interromper o beta-block, o bloqueador do canal de cálcio, o BCC, antes de 30 a 60 dias, porque pode reverter esse edema, né? Agora, se não reverter, tem que trocar mesmo. Lembrando o que o Paulo falou, ele está no serviço público. Então, esse é um cuidado que os médicos, quer dizer, nessa paciente houve um problema na deshospitalização, com a falta de drogas para ela, e depois teve que
dar um jeito com aquilo que tem em mãos. Então, nós temos que cuidar, muitas vezes, na auto-hospitalar, quem é que está sendo atendido. Na viagem ontem para cá, a Liliane e eu estávamos conversando, ela veio comigo para cá, do uso dos anticoagulantes. Há uma tendência quase enorme de suspender varfarina e usar outros anticoagulantes. Um paciente do SUS com salário mínimo, ou 2, ou 3, ou 4 salários mínimos, ele não vai conseguir comprar os outros medicamentos. Então, os médicos velhos acho que devem voltar a usar a varfarina nesses casos, e os novos têm que aprender a usar. Tá? Dentro de um consultório particular, dependendo também, porque não é por uma pessoa ter um plano Unimed que ele tenha um poder grande de compra também. Porque, às vezes, ele pode fazer parte de uma empresa, né, e ser um funcionário dessa empresa e o salário dele é baixo. Então, nós temos que tomar cuidado no consultório também, não é porque ele tem algum plano de saúde, seja lá qual for, e dá uma... Né, muito caro o remédio. É porque não é um apenas, né? Geralmente são vários medicamentos e muito caros. Continuando aqui para o doutor Paulo, a Juliana também solicita a opinião dele a respeito da reposição de B12, né? Se foi avaliado B12 naquela sua paciente e qual é a forma ideal que você considera em relação à B12. Ela questiona aqui a sublingual, a intramuscular. Qual é a sua opinião? Isso aí é pessoal realmente, né? Já que nós estamos falando ao olhar da experiência, é a minha experiência, né? A gente já, muitas vezes, discutindo um caso clínico de paciente com hipervitaminose B12, tem discussão do grupo de saúde de determinado hospital, como o nosso também tem. Na minha opinião, meus resultados são bons quando eu faço intramuscular. Eu não tenho bom resultado, assim, na minha prática. Alguns eu consegui melhorar, porque não quiseram fazer injeção, a gente acabou fazendo oral. Sublingual eu não faço, não uso. Então, assim, na minha prática é fazer o famoso e velho Citoneurin, 5.000 unidades, intramuscular, 1 por semana, e dosar depois de 30 dias. Chegamos num patamar bom dentro da normalidade, a gente tem que ver o prazo desse paciente, que aí é aquilo que a gente tem que ir ao tempo. Às vezes a gente leva 1 ano para chegar à conclusão se essa B12 vai manter a sua normalidade fazendo uma injeção por mês, a cada 45, 60 dias, ou, num determinado momento, pode ter sido aquele momento específico e ele novamente ficar com a B12 normal. Então, o que eu faço? São 4 injeções de Citoneurin 5.000, uma por semana, 1 mês, doso a B12 novamente, vejo se está bom, espero 2 meses, doso novamente, vejo em que patamar está. Se tiver baixo, eu vou ter que chegar a que conclusão fazer. Aí tem que ir tateando, né? Se é 30, 60, 45, esse é o tratamento que a gente faz. O doutor Paulo já, mais ou menos, já respondeu a pergunta da Tamires Vieira também, que fala em relação à B12. Tá? Diz que tem à disposição da via oral em Ribeirão Preto, pelo SUS, e se haveria diferença na absorção em relação à intramuscular. Eu posso dar minha opinião aqui, Paulo. Assim, quando você acompanha um paciente e conhece a história desse paciente, fica mais fácil a gente definir até pela via oral ou por uma outra via, né, alternativa intramuscular. Sublingual parece algumas vezes que pode absorver para aqueles pacientes que têm uma dificuldade de absorção por uma gastrite atrófica, por exemplo, né, que é comum em pacientes idosos, né? Mas quando você acompanha esse paciente, você já sabe, né, se ele vai absorver ou não. Mas a primeira tentativa sempre é via oral, sem dúvida nenhuma. E parece que, realmente, para pacientes que não têm dificuldade de absorção, a via oral e a via intramuscular o resultado é semelhante, né? Mas é uma situação que a gente pode... Agora, quando é um paciente que tem uma
um déficit de B12 importante, que pode estar influenciando na astenia, no déficit cognitivo desse paciente, e você não conhece bem esse paciente ainda, talvez a forma intramuscular, né, de oferta intramuscular, pelo menos no início, até conhecer a situação clínica desse paciente, pode ser o ideal. Não, concordo contigo, Ricardo, mas o grande problema, o X da questão, é que o idoso ele já tem uma gastrite atófica fisiológica. Né? A mucosa dele é de absorção ruim. Então, esse remédio oral, até chegar lá, ele se perde muito nesse caminho. Chega lá, ele encontra uma mucosa atrófica, e, às vezes, não é absorvido. E outra coisa também importante, como é que é o nome da participante que fez a pergunta? A Tamires fez a segunda pergunta. Juliana, né? E a Juliana fez a primeira. Ela deu uma continuidade à pergunta da Tamires. A coisa muito importante é que, se a gente vê o espaço, o intervalo de normalidade da B12 é uma coisa fantástica, né? Vai de 200 a 800. Quer dizer, com um espaço desse, acaba que cada um de nós faz um ponto de corte. Por exemplo, o meu ponto de corte de B12 é 350. Eu não reponho B12 acima de 350. O meu também. Mas se tu pegar um gastroenterologista, de repente, o ponto de corte dele é 450. Aí, muitas vezes, o meu paciente que eu não reponho, o seu também que você não repõe, que é ponto de corte de 350, acaba chegando num gastroenterologista e o gastroenterologista vai repor, porque o ponto de corte dele é 450. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, né, como experiência, eu vou passar isso como experiência, faz o seu ponto de corte. Chegou no seu ponto de corte, você vai repor essa vitamina, a B12. Se vai ser injetável, se vai ser oral, é uma experiência de cada um. Se você fizer oral e tiver bons resultados, você mantém oral. Só pensa assim, quem tem gastrite atrófica, né, quem fez cirurgia bariátrica, mexeu aonde absorve, tome cuidado com o oral, porque às vezes você vai aumentar a dosagem e tu não consegue, porque ele não absorve. E aí a intramuscular está aí. Também nas grandes hipovitaminoses, sem dúvida nenhuma, Ricardo, tem que fazer intramuscular. Agora, um outro problema na reposição da B12, só mais um pouquinho, por favor, é quando você faz a intramuscular, as 4 dosagens, ou mesmo oral, eu não tenho muita experiência com oral, mas na intramuscular, e ele vem acima de 2.000. Saiu de 150, 180, vem acima de 2.000. E aí, você vai continuar fazendo? Não vai. Aí volta aquilo que eu falei, não importa. Né? Eu cansei de procurar os residentes do hospital, os meus alunos da graduação, eu pedi para eles fazerem um levantamento de trabalho que mostra qual o prejuízo dessa hipervitaminose B12. Só tem uma tal de eosinofilia maligna que eu acho que ninguém nunca ouviu falar nisso. Né? Então, assim... mas eu só vi uma dermatite. Alguns casos de dermatite por excesso de B12 né? eu já vi. Não vai estragar muito. Então, o que a gente faz? É agora 2.000. Mesma coisa, 60 dias, dosa de novo. 1.200, dosa mais 60 dias. 600. Pronto, estamos no caminho correto. Ô Paulo, então, continuando aqui, a Tamires, ela bota as dúvidas dela, né, além do desafio da progressão da dieta, para os pacientes que saem com sonda nasoenteral do hospital, e ainda tem a situação de anosmia e hipoosmia, que vai acabar prejudicando, né, esse desmame da sonda nasoenteral. Então, como é que vocês veem e abordam, se tem alguma orientação mais especial em relação a esses pacientes que deshospitalizam com sonda nasoenteral e ainda tem anosmia e hipoosmia permanentes? Eu vou dar só um introito, depois eu vou passar, porque a sonda nasoenteral foi da Liliane. Da Liliane, A Liliane é que vai descascar esse abacaxi. Quando eu trabalhava, né, na assistência domiciliar lá do Hospital Regional, assistência domiciliar SUS, né, diferentemente da Unimed, quando a Liliane falou ali sobre levar para o hospital para fazer imagem ambulatório da especialidade,
Eu disse, mas isso deve ser um oásis no SUS, será que tem isso? Eu nunca ouvi isso. Aí é uma maravilha trabalhar no centro do... Não tem. Mas nós tínhamos uma equipe também montada, e quem falava isso para a gente era a fono com a nutricionista. Saía do hospital, a fono e a nutricionista dizia para mim, Paulo, o negócio é o seguinte, ela vai com essa sonda nasointeral, ou é mais prolongado, vai com gastro. Agora é o seguinte, essa paciente não sente mais gosto de nada, não sente cheiro de nada. Se der ovo frito para ela, ela vai pensar que está comendo peixe frito. Tá, e como é que vamos fazer isso? Muitas vezes a nutrição fazia com suplementação. Ia para casa com sonda nasointeral com suplementação. Agora, não é a minha área, eu passava tudo isso para nutrição e fono, mas a sonda nasointeral não precisa ter gosto, né? Não precisa ter... Vai entrar na sonda, vai comer o que dão para ela, né? Então, eu acho, na minha opinião, pela experiência que tive no passado da assistência domiciliar, que a fono e a nutrição vão fazer a necessidade de manter a sonda, seja nasointeral por gastro, e vai fazer a suplementação por alimentação por sonda nasointeral, e não precisa ter nem cheiro, nem gosto. Vai comer o que dá para ela e vai fazer dentro da caloria necessária para que essa paciente ganhe peso, cuidando nos pacientes diabéticos, paciente renal. Isso tem que tomar muito cuidado, né? Só fazer um gancho aqui, que quando a Liliane colocou o caso clínico dela, na hora eu pensei, e se o filho dessa minha paciente tivesse morrido, né? Quem ia dar essa assistência para ela depois? Talvez ela ficasse à mercê daquela vizinha e poderia ter ido até a óbito ou estar numa situação bem complicada. Bastante comum essa situação, sem dúvida. Liliane, alguma orientação? Acho que só confirmando, né, a fala do Dr. Paulo, realmente, a fono e a Nutri fazem esse acompanhamento. Tem uma grande parceria até dentro do hospital e na atenção domiciliar também, é um trabalho bem em conjunto. Esse paciente, depois que ele saiu com a sonda nasointeral, ele continua até agora usando a suplementação via oral, que também é fornecida pelo programa. Tá bom, doutor Paulo? Tá. Tá. Também, porque assim, é um custo, né, conseguir a suplementação, e nas unidades básicas de saúde tem uma dificuldade de receber o suplemento via oral. Esse paciente até saiu com paladar, ele não tinha essa limitação, então, entre tudo, houve esse favor, né, em relação a ele. Teve uma boa até aceitação alimentar, pontuando que ele é um paciente obeso, a filha também, na verdade, a família toda, né, era um tanto quanto obesa. Pontuei a situação da filha, porque ela tinha umas limitações para poder até trabalhar com ele, né, pela obesidade dela também. Mas o trabalho em parceria da Nutri e da Fono não tem como. É um casamento ali, tá? Em relação ao ambulatório, que o doutor falou, a gente realmente tem uma logística muito boa, o programa está dentro do hospital e ao lado do ambulatório da especialidade e juntamente com o setor de transporte do hospital. Então, a gente consegue pedir o apoio da ambulância, faz a remoção, faz o exame de imagem e, em seguida, a avaliação com o especialista, né, que a gente pede a colaboração. O hospital também tem esse fluxo, então o paciente ele é considerado interno do hospital, embora ele está no domicílio, mas dentro do sistema ele é um paciente interno, ele muda a hotelaria, então tem como pedir o exame de imagem para ser feito e o especialista de quadril fez a avaliação. Tá? Na verdade, toda a complementar tem que ser um casamento. Fono, físio, TO, né, enfermagem, um plano de cuidados como um todo. Obrigada. Só complementando rápido, nós temos que lembrar que não é só o Covid que causa essas alterações, algumas outras doenças também causam. Então, talvez, em alguns lugares, estejam se precipitando um pouco, mantendo uma sonda por mais tempo, ao invés de fazer um treinamento com a pessoa. Por que eu digo isso? Eu trabalho com 2 pessoas que tiveram Covid, 2 técnicas de enfermagem, e uma agora, depois de mais de um ano, está começando a sentir o paladar de uma forma muito leve, e o aroma também dos alimentos. E ela não ficou com sonda. Tá? Então,
às vezes nós temos que tomar cuidado, quem, como eu, já fez uma pH-metria, que ficou 24 horas com uma sonda e sabe o que é ficar com uma sonda, nós temos que tomar muito cuidado com a manutenção, porque é algo que incomoda, é algo que pode gerar sinusopatia, pode gerar algum problema pulmonar também. Então, quanto mais a fono e a nutricionista, a psicóloga, o médico incentivarem a pessoa a se alimentar, mesmo não sentindo gosto, né, eu acredito que seja mais saudável do que esses alimentos por sonda, e a sonda incomoda. Eu digo a vocês que não vamos entrar assim em discussão a respeito do tema aqui, mas sonda nasoenteral e vias alternativas de alimentação para quem trabalha com ILPI e pacientes com idade avançada é uma situação, uma dúvida que, por mais que a academia, né, tenha as suas evidências, né, não é uma situação fácil, é difícil, é muito difícil você tomar as decisões certas, acertar nessas decisões em relação a vias alternativas. Eu queria botar dois comentários aqui. Primeiro, a nutricionista Raquel Milene Elkik, doutora Raquel Milene Elkik, parabenizo a todos, nossa colega, pela bela apresentação de todos. E eu queria fazer também um comentário do Alexandre Avelar, que relata que, né, os casos clínicos apresentados tratam de idosos relativamente robustos, cuja reserva funcional permitiu a recuperação exitosa desses pacientes. É verdade. Todavia, devemos nos lembrar que 50% dos idosos vivendo em comunidades são pré-frágeis. E citou aqui o estudo SABE. E que, se fossem expostos ao convívio extra-domiciliar amplo, sem restrições, falando aqui em isolamento, então, né, inevitavelmente teriam elevado ainda mais o número de hospitalizações e de óbitos. A experiência mundial é inquestionável quanto à eficácia do isolamento social nesta pandemia. Realmente, Alexandre, essa é uma discussão ampla e você está certo, não resta a menor dúvida. Mas são muitas as dúvidas, né, que vieram em relação à pandemia, que pegou a todos de surpresa. Talvez o mundo já tivesse alguma experiência prévia que pudesse prever, né, que isso pudesse acontecer e todos nós fôssemos treinados de uma maneira melhor. Mas, principalmente no início da pandemia, né, poxa, tudo que foi tentado, eu acho que todas as pessoas, todos os médicos que tentaram a maneira correta de tratar esses pacientes, fizeram com o objetivo de melhorar este paciente, sem dúvida nenhuma. Bom, mas acho que sim, acho que os pacientes mais frágeis, né, que foram a principal, o grande número de óbitos que aconteceu na geriatria aconteceu com pacientes acima de 80 anos, né, sem dúvida nenhuma. Então, são os mais frágeis e os mais sujeitos à complicação. E, sem dúvida, que os casos apresentados e ocorridos com pacientes acima dessa faixa etária e mais frágeis não foram tão exitosos quanto esses apresentados aqui. Bom, a Maria Fernanda pergunta a Liliane. E eu vou dizer que nós temos 3 minutinhos só para falar aqui, tá? Ser breve. Na instituição hospitalar, como os cuidados prescritos pela equipe multiprofissional são articulados para a atenção primária? Há um protocolo de contrarreferência? Qual é o papel do enfermeiro? Ok. Na verdade, obrigada pela pergunta. Isso eu não vou estar te explicando somente no paciente COVID. Isso é um protocolo de todos os nossos pacientes internados com o Melhor em Casa. O município de Joinville ele tem um sistema interligado, hospital e unidade básicas de saúde, chamado Holostec. É um sistema.
e ali a gente consegue fazer um resumo de contrarreferência que a gente está acompanhando esse paciente. Em algumas situações mais pontuais, onde esse paciente precisa de uma atenção melhor, muitas situações a gente faz uma visita à unidade básica de saúde, a equipe ou o enfermeiro e o médico faz a visita à unidade básica de saúde e passa a situação também. Quando esse paciente sai de alta hospitalar, ele sai com um resumo de todo o histórico dele. E neste resumo consta alta para equipe de atenção domiciliar. E ele também, o familiar é orientado a levar este resumo na unidade básica de saúde a qual ele pertence. Então, nós temos várias linhas de comunicação com a unidade básica de saúde para eles saberem, né, que nós estamos acompanhando esse paciente no bairro. Como essa equipe de dentro do hospital acaba contemplando todos os bairros de Joinville, é a maior cidade do estado de Santa Catarina, gostaríamos de conseguir fazer mais visitas nas unidades básicas, fazendo a transferência direta à equipe, né, da transferência desse paciente. Infelizmente, isso hoje a gente não tem conseguido, tá? Mas tem várias linhas. Isso é protocolo de todos os pacientes. Então, via sistema Lostec, via resumo de alta, onde consta que ele saiu vinculado à atenção domiciliar e a família leva na unidade básica de saúde, e em situações mais críticas, visita da equipe, ou melhor, a gente vai até a unidade básica de saúde e passa o caso direto aos profissionais de lá. Muito bem. Obrigada. Estamos chegando ao final. Eu passo a palavra aos convidados e palestrantes aqui, parabenizando-os pelos excelentes casos clínicos que trouxeram para a discussão. Acho que trazer o caso clínico mostra uma coisa mais prática, mais fácil de a gente discutir e enxergar aquilo que acontece no nosso dia a dia. Meus parabéns a vocês. E se vocês quiserem, rapidamente, falar mais alguma orientação, observação, estamos à disposição, rapidamente, porque o nosso tempo já está esgotado. Desculpem nós falarmos pouco, né? Podemos passar o dia inteiro, lógico, o Covid é algo muito grande. Eu solicitaria que quem conseguir ler o JAMA Network Open, que foi publicado agora em 13 de outubro de 21, vale a pena ler esse artigo, que tem uma avaliação de centenas e centenas de trabalhos escritos no mundo, tá? E eles definiram 57 melhores. E ainda tem muita dúvida pela frente. É uma revista conceituada, então, se vocês conseguirem, façam uma boa leitura desse artigo. E muito obrigado pelo convite aqui. Este artigo que fala sobre PASC, né, que é o Post-Acute Sequelae of COVID-19. Quero agradecer o convite da comissão organizadora, nosso tempo está esgotado, e deixar, assim, um recado para vocês. Isso aqui não está esgotado, realmente nós pegamos 3 casos clínicos. Se eu trouxesse o caso clínico de pré-fragilidade ou fragilidade, eu esqueci o nome do colega que fez a pergunta, talvez o desfecho, Alexandre, o desfecho final, com certeza, seria 60% ou 70% óbito. Então, não se proporia aqui o objetivo que a gente quis. Mas tu tem toda a razão. Quem internou mais de 80 anos frágil não está aqui para contar mais a história, não. É verdade. E foi a maioria, né? Muito bem, nós agradecemos a participação de todos nesta atividade e, em instantes, iniciaremos, então, a palestra técnica do Laboratório EMS e, para isso, habilitem a tecla salva.